Tá faltando ainda peças, estão faltando peças no elenco, né? Mas dá pra gente ter esse otimismo, né? Da gente falar, pô, dá pra seguir ainda o ano não acabou como a gente imaginou ali na lesão do Alisson, né? Pelo contrário. Também acho que pelo contrário. Eu acho que o São Paulo tá se encaixando. Mas até aí é que é a dúvida e a pergunta que eu faço. Isso. Quais peças que faltam? Bom, na minha opinião, um lateral esquerdo. Pra já. Porque... E já pensar em alguém pra 25 também. Sim, isso aí sem dúvida. Isso aí sem dúvida. Mesmo achando que o Patrick, uma avaliação a respeito do Patrick precisa ser feita com uma maior sequência. Paulistão. Exato. Não simplesmente o Patrick jogou um jogo, não comprometeu. Eu não quero ouvir que ele não comprometeu. Não, ele foi bem. Certo? Mas como assim? Um jogo, Renan? Um jogo é pouco. Aí depois fica 6, 7 sem jogar. Joga mais um. Nesse ele teve uma falha. Porra. Só que ele não vai ter a sequência pra apagar aquela falha com um monte de acerto. Tá entendendo ou não? Então, eu não consigo fazer essa avaliação do Patrick. Como eu não consigo fazer do Sabino, se ele serve tanto assim ou se não serve. São poucos jogos. O detalhe é, que eu sempre falo na nossa programação no Arquibancada, não fazer loucura. Chacon? Questão financeira, Exatamente. O São Paulo paga presidiário. O São Paulo paga aposentado. O São Paulo paga jogador que está em outro clube. Isso tem que acabar. Porque só vou citar um exemplo, eu não quero falar sobre ele. O Rames. O Rames veio de graça. Ele não veio de graça. O Rames não veio de graça. E as luvas. Exato. Quanto que custa o Rames? O Rames custa 10 milhões de euros. Tá bom, você não vai pagar os 10 milhões de euros lá pro Liverpool, já que você tá com a blusa do Liverpool. O empresário dele vai chegar e você fala, você vai pagar 5 pro Rames. Você não vai pagar 10 pro Liverpool, você vai pagar 5 pro Rames. Diluídos lá no tempo de contrato e tal. O salário é tanto, vamos dividir no tempo de contrato a luva e vambora. Só que daí, quando quer rescindir com o cara não abre mão disso daí. O cara pode abrir mão de uma parte, né? Mas não abre mão. O que acontece? O clube fica pagando. Tá certo. E tá certo. Claro. O jogador tá certo. Não tá errado. O que eu tô querendo dizer é que é o clube que não pode fazer esse tipo de loucura. Até porque é uma relação de trabalho. O cara acha que vale tanto. Se o clube aceita pagar tanto, o problema é do clube. E ponto final. E não dá nem pra essa diretoria falar que foi um problema herdado da diretoria anterior. Porque tem várias coisas que eles falam, e até com razão, a maioria, fala assim, mas veio um monte de dívida do passado e tudo mais. Perfeito. Sim. Ok, concordo. Não dá pra jogar tudo na conta. Mas essa daqui foi ela que assinou. Foi ela que assinou. Tem a assinatura do pessoal que tá hoje no São Paulo. Exatamente, perfeitamente. Por isso que eu acho que o trabalho de garimpagem, como eu gosto de falar, do scout do São Paulo, tem que ser melhor feito. Eu cito o exemplo do Corinthians, contratou o Alex Santana. O Alex Santana, há 2 anos atrás, ele foi titular numa final de Libertadores pelo Atlético Paranaense. Por um momento, por uma troca de comissão e tal, ele estava um pouco escanteado. Opa, mas é um bom jogador. Há 2 anos ele jogou a final de Libertadores. Pegou. O Grêmio pegou o Cuiabá. O Atlético, o Botafogo pegou o Cuiabano do Atlético do Grêmio. Um jogador bom, que é um craque, é um lateral. E o Botafogo tinha 2 laterais. Tem 2 laterais, o Hugo e o Marçal. Pô, mas não, é um craque? Não é um craque, mas é pra compor o elenco, é o que cabe no nosso orçamento. Eu acho bom. E é bom. Sim. Bom. Hoje, posso falar, seria o titular de São Paulo. Pô, eu também acho. No lugar do Wellington e do Patrick. Eu também acho. Eu tenho muitas defesas a fazer a respeito do Wellington, que é um cara que, mesmo já com contrato assinado com o clube da Inglaterra, não tira o pé, não diminui a velocidade, acho que não tem medo de se machucar, ele tá indo pra dá porrada. migué Não dá pra falar jogo. que tá fazendo o corpo mole. Não, ele tá indo pra porrada, meu irmão. Você vê que ele quer sair do São Paulo com pelo menos um título. Pra ele sair grande do São Paulo, certo? Então, mais um lateral esquerdo, mais urgente. E essa urgência, ela não é urgente agora, no meio do ano. Ela é urgente Tem quase um quando ano. o cara pulou o muro, malandro. Novembro, isso já tinha que estar sido... Quando o Caio pulou o muro. Entendeu ou não? Então, esse é o detalhe dessa posição. Você torce pra que seja o Alexandro nessa posição? Claro Você torce pra que seja Não.
Né? Uma pessoa outro dia falou pra mim, Renan, você tá aí com o microfone, você pode falar, fala do Casemiro. Eu falei, você é louco? O Casemiro ganha 2 milhões por mês, irmão. São Paulo não tem condição de fazer isso, não. 2 milhões, sei lá, você acha que ganha até mais. Vocês estão loucos, cara. A gente tem que ir ali no Vitória, dar uma olhada. O que tem ali no Vitória? No Mirassol, no... o cara vai falar, você é louco, Renan? Não. Essa é a realidade. É a realidade. Até porque os grandes títulos do São Paulo, recentes, foram construídos dessa forma. Eu ia chegar lá agora. Historicamente, o São Paulo era monstro nisso daí. De pegar os jogadores do Goiás... E fazer virar o que viraram no São Paulo. Danilo, Grafite, Josué, Fabão, André Dias, depois veio Alex Dias, aí foi na Ponte Preta, pegou o Mineiro. O Cicinho no Atlético Mineiro. Viu? Não foi na Europa, não foi no mundo árabe, pagar fortuna pros caras. Tinha um padrão de contratação. Tava muito atento no mercado que, tá acabando o contrato do Arouca. Pré-contrato com o Arouca. Isso o Rogério era monstro. E ele devia chegar até na saída do jogo, sei lá. Campo, São Paulo qualquer um. Irmão, assinar com nós, hein? Mas no campo ele já fez isso. Já fez isso com o Chulapa, inclusive o Chulapa conta isso. É verdade. Inclusive o Chulapa conta isso. Então, né? vem jogar pra nós. E outra, saindo do vestiário contra o Deportivo Tátira, em 2004, no final o cara não deu certo no São Paulo, que foi o Alexander Rondon, o venezuelano. Só que a gente jogava com 3 zagueiros, o cara sozinho deu trabalho pro Rodrigo, pro Fabão e pro Lugano. Tanto no jogo daqui quanto no jogo de lá. Ele chegou no vestiário e falou pro Juvenal. De respeito, hein? Ele chegou no vestiário e falou pro Juvenal, traz o 10. Uma semana depois estava o Rondon de terno e gravata se apresentando. No final ele não deu um chute. Não deu um chute. Mas enfim, era a visão que se tinha de não gastar fortunas, tem que... Com todo respeito aos caras, o Thiago Mendes é bom jogador. Porra, espetáculo. Top, já jogou bem no São Paulo, tava na Europa, tá no mundo árabe hoje. Top, mas não é assim que se faz contratação. Pensando numa saúde financeira estável para os próximos anos. Que é uma coisa, cara, que assim, fere o orgulho são paulino. Total. Claro. O pessoal vai falar assim, como é que vai querer ser campeão sem fazer esses investimentos, né? Mas que seja um atleta, sei lá, viajando aqui, imaginando que o São Paulo tivesse a grana. Um atleta, sei lá, como foi a volta ao futebol brasileiro do Pedro, por exemplo. Esse tipo de contratação. É porque, aí assim, é uma coisa que se fala assim, vou pagar 800 mil, mas 800 mil pro Pedro. A gente como torcedor lembra do Amoroso vindo em 2005 salvando São Paulo quando o Grafite machucou. Né? Que foi um achado, ninguém lembrava, não é que ele não lembrava do Amoroso, mas ninguém imaginava. No momento ele tava meio escondido. Tava meio escondido, e assim, ninguém pensava no nome dele pra vir o que o São Paulo fosse trazer. Trouxe. Mas o ponto é, o orgulho do São Paulino fica ferido quando a gente fala isso, mas a realidade do São Paulo é essa, a gente não pode gastar. Vocês estão vendo aí a dívida aumentando mês a mês, ano a ano, e o São Paulo, às vezes, fazendo algumas loucuras que, pode ser cenários que você fala, ninguém tinha como prever que um jogador não ia dar certo. Tudo bem, beleza, dá-se o benefício da dúvida. Mas em alguns casos você sabe que não vai dar certo. Porque você tá vendo que tá mal feito, mas pelo status... Eu vou fazer um comparativo aqui, que é com a torcida do Palmeiras. A Leila... a gente fala de rival, alguns não vão gostar. Mas, cara, a Leila administra, eu acho que bem o Palmeiras. Acho que é um consenso que todo mundo imagina isso. Todo mundo, de alguma forma, entende que sim. Muito bem. Né? E ela, mesmo com o Palmeiras sendo campeão... ela mantém meio que um pé no chão de falar, eu não vou rasgar dinheiro, eu não vou trazer fortunas. Às vezes até demais, né? Até demais. A torcida do Palmeiras fica pé da vida, porque eles querem, às vezes, assim, ver o Flamengo trazendo um De La Cruz, aí fala, cara, e o Palmeiras vai trazer quem se a gente tem grana? Tem que trazer um igual. Se sente o primo pobre, né? E ela meio que vai meio que administrando e o Palmeiras tá lá, brigando com os caras. A gente tem a cabeça do Flamengo, só que sem a grana do Flamengo. Exato. Né? E é o único time que eu comparo com o São Paulo é o Flamengo. Sim. Por quê? Em que questão? Em que questão? Porque o Palmeiras não é o Palmeiras. É uma empresa. O Palmeiras não é SAF propriamente dito, mas é uma empresa. O Botafogo é uma empresa. O que mais? Cruzeiro agora. O Cruzeiro agora, que um monte de contratação e boa. Bahia. É uma empresa. Atlético, Bahia.
Então eu comparo com o Flamengo, como time, como instituição, com as suas próprias pernas, entendeu? E historicamente, esse rival, a gente sabe muito bem. Assim, pra mim não tem problema nenhum. Os palmeirenses podem ficar puto comigo, não tem problema nenhum. Só que os grandes títulos da história do Palmeiras são com a Parmalat, são com uma empresa muito grande por trás. O Palmeiras, como Palmeiras, tem 2 rebaixamentos. Tem alguns momentos vitoriosos? Tem, mas tem 2 rebaixamentos. Sim. Então eu não comparo. Falando como instituição, senão daqui a pouco vai ter que chegar uma empresa no São Paulo também. Pra pagar essa conta e o... Você acha que não vai chegar nunca? Não sei, cara. Você torce pra que não? Também não sei se eu torço pra que não, cara. Porque eu acho que vai ser o futuro. Não sei se num curto prazo, mas, cara, senão daqui a pouco o futebol ele não se sustenta mais. Ele não vai se sustentar mais. O São Paulo vai ser pelo nome do estádio, por alguma coisa vai ser. Mesmo que não vire SAF, por algum investidor, por alguma coisa vai ter que ser, cara.